Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o professor Carlos Hoffman e nós vamos aqui, a partir de agora, falar sobre o direito das pessoas com deficiência com visão monocular. Vamos lá? Então, dentro desse tema, vamos falar aí sobre os direitos no ordenamento jurídico brasileiro e aí já convido vocês aí para me seguir lá no Instagram, @carlos_hoffman, ou falar comigo no e-mail professor@carloshoffman.com.br. Então, antes de mais nada, me apresentar para vocês. Eu sou o professor Carlos Hoffman, sou servidor público há mais de 14 anos em diversos órgãos, professor em ensino profissional e universidades há mais de 15 anos, perito judicial em diversos tribunais na área da administração e informática, contratos inteligentes, contratos digitais, assinatura digital, assinatura eletrônica. Além do direito, então, sou administrador de sistemas e gestor público com experiência multidisciplinar. Sou especialista em direito constitucional aplicado, em direito público, em perícia judicial e extrajudicial, em direitos humanos, em segurança da informação, em auditoria em serviço de saúde, em gestão pública municipal, dentre várias outras áreas também. E sou pessoa com deficiência com visão monocular, então estou falando desde dentro, estou falando enquanto também uma pessoa, um ator que vive isso no dia a dia. Então, esse curso ele vai explorar os direitos específicos e desafios enfrentados pelas pessoas com visão monocular e como garantir sua inclusão e igualdade de oportunidades na sociedade. Vamos lá? Então, vou começar do início, como diz, né? Pessoas com deficiência, o que é o conceito? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, pessoas essas também, né, no caso específico aqui, as pessoas com visão monocular são consideradas pessoas com deficiência para fins legais. Então, cabe ao Estado e à sociedade a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão e demais legislações pertinentes. A deficiência é uma condição que afeta a capacidade física, de uma forma resumida, dizendo, mental, intelectual ou sensorial de uma pessoa, influenciando sua participação na sociedade e interação com o meio ambiente. Então, a compreensão do conceito de deficiência é essencial para a formulação de políticas inclusivas e a garantia de direitos específicos para cada indivíduo. E se você que está aí do outro lado é um operador do direito, um advogado, uma advogada, um promotor, uma promotora, você precisa estar atento a essas questões e a essa legislação para que possa defender o direito do seu jurisdicionado ou do seu cliente. Precisa tentar e é por isso que deve estar aqui, né? Vamos lá. E aí, para falar além da pessoa com deficiência, vamos falar então da visão monocular, que é o que eu tenho. Olha aqui, ó. Então, na medicina, a visão monocular é definida como a condição na qual uma pessoa possui apenas um olho funcional, no meu caso, o direito, enquanto o outro olho não contribui significativamente para a visão. Isso pode ocorrer devido a diversas causas, como doenças oculares, lesões traumáticas ou anomalias congênitas, como foi o meu caso, inclusive. Então, a visão monocular, em resumo, é quando um olho enxerga e o outro não. Simples assim. E pode enxergar vultos, tá? No meu caso, eu enxergo vultos, claridades e tal, mas é até 20% de visão, inclusive com a melhor correção. Nesse caso, para o olho não funcional. Causas comuns de impacto na vida diária. Na medicina, as causas comuns de visão monocular incluem lesões oculares, glaucoma, muito comum, retinopatia diabética, também comum, catarata congênita, e dentre outras. O impacto na vida diária pode ser significativo, e afetando a percepção de profundidade, ou seja, visão 3D, a capacidade de conduzir veículos, realizar tarefas manuais e participar de atividades esportivas, dentre outras. Aí me pergunto, mas por que, Carlos, tu se bate tanto? Eu me bato demais. Porque eu não enxergo no olho. Porque a minha visão 3D, que dá a noção de profundidade, ela é muito menor. Então eu não consigo, vamos pegar algo simples. Teve um tempo aí que tinha os filmes 3D, com óculos 3D, eram moda no cinema.
Eu não adianta ver, eu não consigo enxergar o 3D, eu não vou enxergar, porque eu não tenho essa condição. Meus dois, para a visão 3D se formar, é preciso os dois olhos funcionais. No meu caso, e no caso das pessoas com visão monocular, isso não é possível. Parece simples, mas isso dá um conjunto de impedimentos, ou então pelo menos de dificuldades e barreiras no dia a dia, que quem tem os olhos funcionais, mesmo que com miopia, com astigmatismo, mas corrigíveis, não consegue entender. Então, é não corrigível. Tá? Não importa, colocando qualquer lente aqui nesse olho, ó, nada vai resolver. No direito brasileiro, então, a visão monocular é reconhecida como uma deficiência visual, dependendo do grau de comprometimento da visão, e dá como isso afeta a capacidade da pessoa de realizar atividades cotidianas. Né? Inclusive, na legislação, na lei de deficiência visual, é sensorial. Então, do ponto de vista do direito brasileiro, o impacto na vida diária pode ser considerado ao avaliar a necessidade de assistência ou adaptações razoáveis para garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades para a pessoa com visão monocular. Um detalhe, né? Por exemplo, pessoa com visão monocular não pode exercer atividade remunerada na direção. Não pode ser Uber. Então, uma alternativa que para muitas pessoas ela existe, para quem tem visão monocular, ela não pode ocorrer. Não pode ser motorista profissional. Então, gente, olha como pode atingir muita gente. E atinge. Então, mitos e estereótipos também associados à visão monocular. Então, na medicina, alguns mitos e estereótipos associados à visão monocular podem incluir a crença de que as pessoas com essa condição têm incapacidade para realizar tarefas, de uma forma geral, ou que são menos capazes em comparação com pessoas com visão binocular em todas as situações. Então, embora tenha-se questões de restritivas pela própria condição, mas isso não é para qualquer condição, para qualquer necessidade, para qualquer demanda, para qualquer atividade. Então, uma pessoa com visão monocular não é um incapaz. Ele pode ter algumas necessidades para que isso se torne possível de ser feitas ou alguns impedimentos, mas ele não é um incapaz. Por isso que, inclusive, estou aqui com vocês para poder conversar sobre esse tema. Senão, não estaria. No âmbito jurídico brasileiro, esses mitos e estereótipos podem influenciar a percepção da capacidade da pessoa com visão monocular para realizar atividades cotidianas ou desempenhar determinadas funções, podendo afetar a garantia de seus direitos e acesso a recursos e serviços apropriados. Em resumo, entender a visão monocular envolve reconhecer suas causas, impacto na vida diária e superar mitos e estereótipos associados a essa condição, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista do direito brasileiro, a fim de garantir a proteção e promoção dos direitos das pessoas com essa deficiência visual. No CID-10, Classificação Internacional de Doença, a visão monocular é classificada como H54.4. Isso muda no CID-11, que já está também já está publicado internacionalmente. Esse código é utilizado para designar a cegueira monocular, também é um outro nome possível, o que é a perda total da visão em um olho com visão normal no outro olho, ou corrigível. Então, definição de monocular também, de visão monocular. No Brasil, as pessoas com deficiência, incluindo aquelas com visão monocular, são protegidas pela LBI, pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei visa garantir os direitos das pessoas com deficiência e promover sua inclusão social, educacional e profissional, entre outras. Essa proteção foi incluída a partir da Lei 14.126, de 22 de março de 2021, a lei também chamada de Lei Amália Barros. Então, essa lei é uma lei essencial que disciplinou e formalmente incluiu a visão monocular no rol das deficiências protegidas no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, nessa lei, diz o quê? Visão monocular é classificada como deficiência sensorial do tipo visual, deficiência sensorial do tipo visual. No artigo 1º, uma lei curtíssima, fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. Para todos os efeitos legais. Mas, Carlos, eu não consigo
ter a minha isenção de IPI. Por quê? Porque é uma lei específica, nós vamos ver isso mais para frente. Mas judicialmente dá para contestar, inclusive por conta desse o final de parágrafo aí, tá? Para todos os efeitos legais. Ou seja, todas as leis. Parágrafo único, previsto no segundo artigo 2º da Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aplica-se à visão monocular conforme o disposto no caput deste artigo. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da publicação. A partir disso, além disso, na verdade, antes da própria edição da lei, a súmula 377 do STJ foi a primeira a garantir os direitos dos monoculares. Então, a súmula 377, ela estabelece o seguinte entendimento: portador, inclusive um termo inadequado, mas o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Falo isso mais no curso sobre o direito das pessoas com deficiência, mas portador não é uma expressão adequada, é uma expressão capacitista. Ninguém importa a sua deficiência, não vou portar meu olho e depois vou botar ele de novo no lugar aqui e tá tudo certo. Não, ninguém porta uma deficiência, ela tem a deficiência ou não tem a deficiência. Então, um portador da visão de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Essa súmula confirma o direito das pessoas com visão monocular de concorrerem às vagas reservadas para deficientes ou pessoas com deficiência, que seria o termo mais adequado, em concursos públicos, garantindo sua inclusão e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Então, a súmula 377 ela foi publicada em 5 de maio de 2009 para esclarecer e uniformizar o entendimento dos tribunais brasileiros sobre o direito das pessoas com visão monocular em concorrer às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos. Antes da criação dessa súmula, havia divergências na interpretação das leis e normas relacionadas à reserva de vagas para deficientes, levando a diferentes decisões judiciais em casos semelhantes. A lei Amália Barros, 14128, a lei 14128 de 2011 veio a ratificar e ampliar seus efeitos posteriormente. Com a criação da súmula 377, o STJ estabeleceu um entendimento claro e consolidado de que a pessoa com deficiência de visão monocular tem direito de participar em igualdade de condições dos concursos públicos. Isso proporciona segurança jurídica e contribui para garantir a efetiva inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Então, hoje, fiquem atentos aos editais, ele tem que citar a súmula 377 e também a legislação mais recente, né? Voltando aqui, a legislação 14126 de 2021, a Lei Amália Barros. Se não tiver, já faça o seu recurso tempestivo, obviamente, e que possa fazer a alteração do edital. Então, a súmula 377 estabelece de forma inequívoca que as pessoas com deficiência elas têm o direito de concorrer, e essa conquista ela representa não apenas um avanço na garantia dos direitos das pessoas com deficiência, mas também uma vitória para a inclusão e igualdade de oportunidades. Então, permite, novamente, que as pessoas com deficiência monoculares, com visão monocular, tenham acesso às mesmas oportunidades de emprego que os demais candidatos, pessoas com deficiência, contribuindo para a sua independência financeira, autoestima e participação ativa na sociedade. Então, a partir disso, também a súmula 377 ela serviu como importante precedente jurídico, ajudando a orientar decisões judiciais em casos até a legislação, né, que saiu, mas também casos futuros, e fornecendo segurança jurídica para as pessoas com visão monocular em todo o país. Então, em resumo, essa súmula 377 foi uma conquista significativa que reafirma o compromisso do Brasil com a inclusão e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo aquelas que são pessoas com deficiência de visão monocular. Então, gente, é muito importante a gente entender as bases, né? Seja na súmula 377, seja na Lei Amália Barros, lá de 2021, que garante os direitos da pessoa com visão monocular iguais a todas as outras pessoas com deficiência. Então, quer saber um pouquinho mais das pessoas com deficiência, sobre os direitos que elas têm? Vá lá e se matricula no meu curso aí de Direito das Pessoas com Deficiência, no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, em resumo, entre os direitos garantidos por esta lei estão igualdade de oportunidades, acessibilidade em espaços públicos e privados, direito à educação inclusiva, direito ao trabalho e à profissionalização,
acesso à saúde e reabilitação, muito importante, proteção contra discriminação e violência, então é crime, capacitismo é crime, preconceito com a pessoa com deficiência é crime, acesso à cultura, esporte, lazer, dentre diversas outros direitos. Revisando, súmula 377 do STJ confirma o direito das pessoas com visão monocular de concorrer às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos. Esses pontos destacam os principais direitos previdenciários, benefícios fiscais e acesso ao emprego público para as pessoas com visão monocular, como foi falado anteriormente. E, além disso, então, em resumo, além da Lei Brasileira de Inclusão, outras legislações nacionais e regulamentos também podem se aplicar, como a Lei 8213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, estabelece direitos e benefícios para pessoas com deficiência, incluindo aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Então, quer saber um pouco mais, vai lá e consulte essa lei, ou também vai lá e visualiza, se matricula no nosso curso. É importante também ressaltar que a efetivação dos direitos das pessoas com visão monocular, assim como de outras deficiências, depende não apenas da existência de leis e súmulas, mas também da implementação eficaz dessas leis, da conscientização da sociedade, de todos nós, e do fornecimento de recursos e apoio adequados para garantir sua plena inclusão e participação na sociedade. Legislação não é favor, não é não é algo benemérito, não é algo uma benesse. Legislação não é uma benesse, legislação é um direito. E direito a partir de uma necessidade. Então, por favor, não tem privilégio nenhum em não ter um olho e daqui a pouco ter um passe livre, por exemplo, e daqui a pouco ter uma possibilidade de ter uma vaga em um concurso público numa lista separada. Vem não ter o olho, vem sofrer toda a noite e todo dia com dores, entupido de remédio. Vem ter esse problema para ver como ele é, entre aspas, bom. Então, o direito ele está ali para tornar um pouco mais igualitário, equitativo a vida das pessoas com deficiência, como eu, e daqui a pouco como você que está aí do outro lado. Então, reflita, pense e conheça bem os seus direitos e tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa com deficiência ela consiga viver na maior igualdade possível junto à sociedade. Certo? Acho que temos que estar sempre atualizados e refletindo sobre isso e também fazendo com que os demais atores da sociedade, outras pessoas, o governo, instituições, ONGs, empresas, tudo mais, possa também continuar e aprofundar na busca e na confirmação desses direitos para as pessoas com deficiência monocular. Certo, gente? Então, estamos aqui concluindo essa primeira parte aí do nosso curso. Aproveito de novo para convidar vocês a seguir lá no Instagram, @carloshoffman, e também qualquer coisa, mandar um e-mail para mim, professor@carloshoffman.com.br, e fico aí à disposição para todos e todas, a todos sempre. Muito obrigado, gente, e até o próximo módulo.